Olá pessoal, tudo bem? Estão prontos para mais um passo a passo? E o passo a passo de hoje vai ser essa linda maleta multiuso. Bem legal e espaçosa, com várias divisões e serve para várias finalidades. Então vamos lá para os materiais que nós vamos precisar. Iremos precisar, claro, do nosso recorte sublimado que você vai encontrar no Costurando com o Henrique, no nosso site ou pelo WhatsApp. Vamos precisar de forro, que nesse caso eu vou utilizar o Bagum. Tirinhas de Montana, que durante o vídeo eu vou passar as medidas. Zíper. Alça, também irei passar as medidas. Vivo, para quem for utilizar o vivo. Dá para fazer sem, mas o vivo. Viés. Mosquetões pequenos, 2. Duas meia-argolas pequenas. E também cursores. Cursores, vamos precisar de 6 cursores para fazer essa peça. Então, vem comigo para o passo a passo. E nós vamos começar primeiro fazendo os nossos estojinhos que vão ficar presos na nossa maleta. Então, vamos lá. No nosso painel, nós vamos utilizar a medida 15 por 15 para o menor e a medida 20 por 25,5 para o maior. Vou fazer simples esse aqui, não vou utilizar o forro, então vou utilizar 2 mosquetões, 2 tirinhas de Montana para a gente fazer tipo uma alcinha. Aqui eu vou utilizar mais ou menos 17, 15 a 17 centímetros, então vou precisar de 2. Do nosso zíper e também de cursores. Então vamos começar fazendo os nossos estojinhos. Vou começar aqui pelo menor. Esse aqui não tem bem um lado, certo? Porque ele é 15 por 15. Então de qualquer lado que fizer, ele vai dar certo. Vamos começar aplicando o nosso zíper. Os dois são feitos da mesma forma. Então, vou colocar o zíper dos dois lados. Já vou fazer isso nas duas peças. Como são iguais para fazer, aí agora eu vou vir nesse aqui também. Pronto, agora vamos abrir e pespontar. Fazer isso dos dois lados nas duas peças. Pronto, feito isso, agora vamos colocar os cursores e fazer o fechamento. Sempre deixando bem alinhado. Alinhou, fechou, passou.
Agora vamos passar novamente. Pronto. Fazer a mesma coisa com o outro. Ficou um pouquinho desalinhado, então vamos passar novamente. Pronto. Pronto. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos fechar, certo? A gente pode marcar o meio da nossa peça aqui, ó. Marcar o meio da nossa peça. Ó, fizemos 2 piques. 2 piquezinhos. E agora, ó, zíper com o pique e vamos fechar as 2 laterais e vai estar pronto um dos nossos estojos. Mas eu vou utilizar aqui, ó, a tirinha de montana. Para quê? Para a gente fazer, para a gente poder prender, certo? Então vamos colocar bem no meio, para ele ficar alinhado. Levou para a máquina. Cuidado na hora de passar em cima do zíper, para não quebrar a agulha. Pode refilar essa parte. E vamos fazer isso dos 2 lados. Somente de um lado que a gente vai colocar essa alcinha, certo? Pronto. Um já está pronto, agora vamos fazer a mesma coisa com o outro. Vamos marcar o meio. Pronto, refilamos aqui. Agora é só desvirar, certo? Tem um detalhe técnico, gente, que eu acabei esquecendo, hein? Ó, que eu vou arrumar, mas vocês precisam fazer antes. Que é colocar os mosquetões, certo? Ó, os mosquetões ficaram aqui, ó. Eles eram para estar aqui, ó, para fazer o ganchinho. Esse eu vou arrumar, mas vocês precisam colocar os ganchinhos aqui, certo? Olha só como é bem fácil, tranquilo e rápido de fazer. Então, essa aqui vai ser os estojinhos da nossa peça. E os 2 ficarão iguais, certo? Na hora que a gente desvirar. Se não tem caixinha de leite, é para ele ficar assim retinho mesmo. Pontudinho. Aí. E estão prontos, gente. Só não vamos esquecer dos mosquetões que tem que colocar antes. Esse aqui eu vou ajustar para o resto do vídeo. Mas agora nosso próximo passo é trabalhar em cima da alça, para a gente aplicar as 2 alças. E quais serão as medidas para a gente colocar essa alça? Então vamos lá. Para a medida que passa, que atravessa aqui, eu estou utilizando mais ou menos 36 centímetros, certo? Que é essa alça aqui. E a alça de mão, 45 centímetros. É o que a gente vai utilizar, mais ou menos 45 a 48. Tá? Então vamos lá. O que a gente vai precisar para fazer essas marcações? Então aqui, ó, nós vamos marcar daqui até embaixo 4 centímetros. Então vamos, ó, a gente pode dobrar aqui, ó, mais ou menos 4 centímetros. Então, tá vendo? Já fiz uma marcação aqui,
aproximadamente 4 centímetros, que é onde a gente vai colocar essa alça que vai passar. Então ela vai ficar aqui, ó, 4 centímetros. Então vai ficar dessa forma, ok? Mas primeiro a gente vai colocar a parte da alça de mão, que nós vamos colocar 8 centímetros, aqui ó, aproximadamente. Então vai ser mais ou menos aqui, ó, são 8 centímetros. E essa alça aqui, ó, tá vendo? Nós vamos entrar ela mais ou menos de 5 a 6 centímetros para baixo. Para quê? Para que quando a gente passe essa aqui, não apareça. Então a gente tem que colocar ela mais para baixo. Então vamos colocar cerca de 6 centímetros para baixo. Vamos entrar. Então vou costurar aqui, ó. Pode fazer bastante retrocesso, porque esse é um modelinho que foi feito também como porta-ferramentas, então para carregar um pouco mais de peso. Por isso a alça é dessa forma. Aí do outro lado vamos fazer da mesma forma, entrar mais ou menos os mesmos 6 centímetros, dar uma distância lá de 8, certo? Aí. E passar o retrocesso. Pode caprichar no retrocesso aí, para ele não soltar depois. Aí sim que a gente vem com essa outra alça. Ó. Eu fiz aqui, ó, pique de marcação. Eu dobrei e fiz o pique de marcação. E agora vamos costurar. Então vou alinhar aqui, ó. Já posso fazer um retrocesso aqui no começo e vou ir costurando. Se você quiser, principalmente se tiver com a linha da mesma cor da alça, aqui, ó, você pode fazer um retrocesso também, para essa alça ficar muito bem presa e não ter perigo de soltar. A alça colocando dessa forma, ela fica muito mais firme. Aí, na parte de baixo, só vamos passar a costura por inteiro. Então está pronta essa parte de fora aqui da nossa maletinha. Agora vamos trabalhar com a parte interna dela. Essas aqui a gente já vai deixar de lado. Então vamos lá para o próximo passo. Agora nós vamos trabalhar a parte interna da nossa maleta multiuso. Para fazer isso, o que nós vamos precisar fazer? Vamos precisar recortar o nosso forro no mesmo tamanho dos nossos espelhos. Por quê? A gente vai fazer a montagem em cima do nosso forro, certo? Para não aparecer as costuras. Então vou ter essas duas partes maiores aqui, ó, que vão apenas em um lado, certo? Então vamos lá. Nessa parte maior aqui, ó, ela tem mais ou menos 36 por 17. Nessa aqui, ó, nós vamos aplicar um zíper de fora a fora. E vamos fazer o pesponto. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Pegar essa outra parte aqui, ó, certo? Que é a menor que essa. Tem os mesmos 36, só que tem mais ou menos 11,5 de altura. E nessa aqui nós vamos aplicar um viés nela para dar um acabamento. Aqui, ó. Então vou colocar um viés, esse aqui eu estou usando um viés Boneon. E vou colocar em toda a extensão. Que nessa parte aqui nós vamos fazer divisórias. Pronto. Para facilitar a nossa vida, ó, a gente pode encontrar o meio da nossa peça, fazer um pique aqui, ó. Certo? Ok? Então, e um pique nessa daqui também. Ó, só para a gente encontrar o meio das duas peças. Agora nós vamos colocar aqui, ó, uma em cima da outra, certo? Ó, uma em cima da outra. E iremos
aplicar ela. Pode usar os prendedores, tá? Não tem problema. Vamos deixar uma em cima da outra. Primeiro vamos passar essa costura aqui, ó, de segurança para ela ficar bem presa. Pronto, agora sim. Então vamos fazer o quê? As divisórias. Então vou fazer uma divisória bem no meio. Faço um retrocesso nessa partezinha aqui, ó. E aqui as divisórias ficam a critério de vocês, certo? Eu vou fazer 4 divisórias no total. Então vou fazer mais ou menos no meio desse outro. E vamos ficar com 4 divisórias. Mas aí fica a critério de vocês como vocês preferem fazer essas divisões. Por que a gente está fazendo antes, certo? Essa parte, antes de fixar no nosso forro. Para que não fique com divisória a parte maior. Porque essa parte maior aqui vai ser um bolso grandão. Inclusive, ó, nós já vamos aplicar aqui, certo? Então as divisórias é somente nessa parte da frente. A parte de trás vai ser um bolso na extensão toda. Agora, o que nós vamos fazer? Aqui no nosso forro, nós podemos encontrar o meio também do nosso forro. Na parte de baixo e pode ser na parte de cima também. Só para a gente conseguir se situar ali na hora da montagem. Então aqui, ó, tá vendo? O pique. A gente tem o piquezinho ali. Pronto. Para quê? Para a gente poder deixar alinhado. Então essa parte aqui, ó, tem que ficar alinhadinho, certo? O meu forro eu cortei um pouquinho maior do que o meu espelho, certo? Mas minimamente. Ó, e vou fazer a aplicação. Essa aplicação, pessoal, vocês podem fazer, usar os prendedores, tá? Para ficar bonitinho. Ó, não vamos passar em cima do zíper ainda, que a gente precisa colocar o cursor. Ó. E detalhe, tá? Ó, eu não arredondei essa parte. Agora, eu posso arredondar agora no final. Ó, só tirar a pontinha aqui, ó. Sem problemas também. Então ficou dessa forma. Agora nós vamos fazer o quê? Para não ficar assim, tem 2 opções. A gente pode simplesmente virar aqui o zíper e costurar em cima do zíper, ou passar um viés aqui por cima. Nesse momento, eu vou colocar só virado aqui ao zíper e vou passar uma costura para dar um acabamento nesse zíper e a gente poder fixar, certo? Mas vocês podem utilizar um viés, certo? Não tem problema para dar esse acabamento. Não precisa necessariamente fazer igual. Na minha amostra, eu fiz com viés de Montana, que também dá certo. Mas também tem a opção de fazer viradinho assim. Pronto. Aí feito isso aqui, agora nós vamos colocar o cursor. Vou colocar apenas um cursor, mas pode ser colocado 2 também, não tem problema. Pronto. Vou colocar somente um cursor. Então, essa partezinha aqui, ó, já está pronta. A gente vai deixar de lado e vai pegar a segunda. O tamanho de forro é o mesmo, tá? Aí, para essa parte, nós vamos ter o tamanho de 14,5 por 22, mais ou menos. Que é o que a gente vai encaixar aqui, ó. Certo? Pelo menos eu fiz dessa forma, tá, pessoal? Vocês podem fazer de outra forma também, não tem problema. Então, vou colocar um zíper aqui na extensão. Na extensão maior, que tem 22 centímetros. Vou passar aquele pesponto. Pronto. Aqui, ó, eu vou fazer igual do outro. Ó. Vou encaixar aqui, certo? Vou deixar ele alinhado e vamos fixar na peça. Sempre cuidado, alinhar bem certinho. Não precisa fazer no olho, tá, pessoal? Vocês podem medir, não tem problema.
para não ficar torto. Aqui é só uma base de como vocês precisam fazer, certo? Vamos fazer da mesma forma? Esse aqui vou fazer viradinho também, ó, no zíper mesmo, certo? E aqui eu vou deixar somente esse bolso, não vou colocar outro. Mas vocês podem, de repente, se quiserem acrescentar outro bolso em plástico cristal, ou mesmo no bagum. Dá também. Ficou assim. Vamos colocar o nosso cursor. E vai estar pronto a nossa segunda parte do nosso... Ó, então ficou assim, certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos separar e já juntar com a parte principal. Então, vamos lá juntar essa parte. Já estou com todas as partes aqui, então vamos unir uma a outra. Nesse caso vai ser interessante a gente utilizar os prendedores. Então aqui não faz muita diferença em qual é qual, certo? Então vamos unir, ó, certo? Vamos deixar alinhado. E podemos colocar o quê? Os prendedores, ó, para a gente fixar e não perder, não ficar torto, certo? E vamos passar aquela costura de segurança em volta de tudo. Podemos até aumentar o ponto, e como é só uma costura de segurança, não tem problema. Tá com um ponto maior. Ó, cuidado aqui, hein, gente, ó, para não passar em cima da alça. Apesar que não tem problema, gente, que depois a gente vai passar com... Tem problema sim, gente, tá? Não pode passar por cima da alça. Tá? Que a gente não passa por cima da alça. Cuidado em cima do zíper. Sempre ajustando. Para quê? Conforme vai costurando, como tem o bagulho embaixo, tem que tomar cuidado com o quê? Para ele não deslizar e ficar fora, que pode acontecer, certo? Por isso que é ideal prender tudo. E a gente vai fazer isso dos dois lados. Pronto, fizemos a costura de segurança. O que nós vamos fazer aqui, ó? Já vamos refilar em volta. Para ele ficar certinho. Podemos refilar essa alça também, ó, que passou. E agora a gente vai refilar de acordo com o quê? Com o nosso espelho. Tá? Ele que vai demandar o tamanho da nossa peça. Então é sempre de acordo com o espelho que a gente vai refilar aqui. Se sobrar um pouquinho. Mas para quem fez justo, aí tá tudo certo. Vamos cortar pouca coisa maiorzinha. Acabou sobrando um espacinho. Pronto. Refilamos essa parte. Ficou assim, ó. Certo? O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer agora? Lembra que aqui, ó, tem os estojos? O que nós vamos fazer? Utilizar 2 tirinhas de montana, ou de outra coisa, pode ser um viés também, de 8 centímetros, mais ou menos. E vamos utilizar junto com as 2 meia argolas. Eu estou utilizando de 2 centímetros. Para quem tem alça de 2 centímetros, é que eu não tenho aqui. Dá para utilizar também. Então elas vão ficar assim, ó. Certo? Na verdade, a meia argola poderia até ser um pouquinho menor. De 1 ficaria legal também. E vamos fazer o quê? Vamos fixar bem aqui já, ó, ao contrário desse bolso. Não tem uma medida específica, tá, pessoal? Ó. Pode deixar um pouquinho longe do outro. Que é onde vai o quê? Onde a gente vai prender os nossos estojos. Isso. Então é onde a gente vai prender os nossos estojos. Eu vou até pegar aqui para vocês verem. Ó, então, vamos prender aqui, ó. Certo? Então, vai um aqui e o outro aqui. Claro que não vamos colocar agora, né? Porque a gente tem que finalizar nossa peça ainda. Mas eles vão ficar assim, certo? Então é isso. Essa partezinha aqui já está pronta. Vou deixar de lado e vou fixar o outro lado. Vamos deixar de lado e vamos fixar esse aqui. Vamos fazer da mesma forma, tá? Se vocês acharem que facilita, o que dá para fazer? Nessa partezinha aqui, ó, a gente pode encontrar o meio, fazer aquele pique. Dá para fazer o pique dos 4 lados. Para quê?
Na hora que a gente for montar a bolsa de fato, ela esteja toda marcadinha já. Ó. E um detalhe, tá, gente, ó, tá vendo? Eu fiz o pique ali, ó, tá vendo? Olha a medida da alça aqui, ó, tá certinha, tá, ó, batendo certinha. Toma bastante cuidado com isso. Se desviar um pouco, ele vai ficar torto. Então fiz isso, ó, virei o meu forro, ó, pique com pique. Aí se vocês acharem que facilita, já venho aqui, ó, com meus prendedores, ajustando. Ó, lá em cima também, bateu o pique. Aí, agora a gente vem com a costura de segurança em volta de tudo. E vamos fazer igualzinho o outro. Essa parte aqui, ó, já começa a ficar um pouquinho mais espessa, mais grossa que o outro. Por quê? Porque já tem mais material. Porque já tem mais 2 camadas do nylon 600, aqui do sublimado, né? Então faz com cuidado, não precisa ter pressa, gente, ó. Principalmente em cima do zíper. Para quê? Para não quebrar nossa agulha. Não vamos passar em cima da alça. Então são detalhezinhos que a gente tem que se preocupar para nossa peça o quê? Ficar maravilhosa, né? Para não ficar torta. É um modelinho que dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, que são mais etapas, mas o final fica incrível. Aí depois dessa parte, sabe para onde a gente vai? Para o corpo da nossa bolsa. Aí depois o corpo e já finalizar. E aí aqui a gente vai refilar tudo também, ó. Certo? Sempre de acordo com o meu espelho. Retirar os excessos. Pronto, e ficou assim, ó. Já tá tomando forma. E agora vamos lá para quê? Para o corpo da nossa bolsa. Então, vamos para o próximo passo. E agora, pessoal, iremos trabalhar no corpo da nossa maletinha. Vamos ter essas 2 partes bem grandes, que são o nosso canal de zíper, e essa parte menor, que vai ser o nosso fole. Então, vamos começar aplicando o zíper em toda a extensão do nosso canal de zíper. É um canal de zíper bem grande. Então vamos levar lá para a máquina e costurar em toda a extensão. É canal de zíper que não acaba mais. Pronto, feito isso, a gente pode até retirar tudo, deixar esse pro próximo e já vir com o nosso forro. Estou utilizando um forro em bagum. E vamos vir com o forro aqui por cima do nosso zíper e costurar. Depois virar e pespontar, para a gente já ficar com acabamento. Pronto, chegamos aqui na parte final. Agora a gente vai fazer o quê? Vai pespontar toda essa parte. Então vamos virar de uma forma o quê? Que já vai ficar com acabamento. Aqui eu cortei o forro um pouquinho maior, mas não tem problema. Depois a gente refila ele, passa uma costura de segurança e refila. Então vamos passar o pesponto aqui para dar o acabamento. Então vai ajustando e costurando, não precisa fazer rápido, ainda mais aqui, que ele é um canal de zíper bem extenso. E deve ter aí seus 80 centímetros para mais. Só de canal de zíper.
Então a gente vai ajustando, vai costurando. Já estamos chegando no final ali. Aí feito isso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de passar uma costura de segurança em volta de tudo. É necessário? Não, mas facilita, gente. Na hora de a gente for montar a peça, já facilita a gente passando essa costura de segurança. Depois de passar a costura de segurança, a gente pode refilar. Vai ficar mais fácil na hora da montagem. Pode refilar todos os lados, para facilitar para a gente. Pronto. E a gente vai fazer isso dos dois lados. Desse outro lado aqui também. Vamos aplicar o zíper e colocar o forro. Pronto. Depois de aplicar o zíper e colocar o forro dos dois lados, a gente vai unir e colocar os nossos cursores. Igual eu fiz aqui. Coloquei um cursor para cada lado. Porque nosso canal de zíper é muito extenso. Então 2 facilita na hora de fazer a abertura. O que nós vamos fazer agora? Fechar o nosso corpo da bolsa. Então vamos pegar aqui, ó, o fole. Sim, o fole é esse pequenininho aqui, ó. E vamos unir ao nosso canal de zíper. Podem ver, pessoal, um detalhe importante, tá? Tá vendo aqui, ó, que deu uma diferencinha? Ficou um pouquinho maior de cada lado. Por quê? Porque no zíper eu poderia ter entrado mais, deixar ele mais justo aqui. Aí ele fecharia mais e ficaria do tamanho do meu fole, tá certo? Então por isso que deu essa diferencinha. Então vamos aplicar aqui, ó, retrocesso no começo, cima do zíper e ali no final. Já vou cortar do outro lado, vamos fazer da mesma forma. Ó, aqui, ó, ainda sobrou mais ainda, pessoal, porque ó, ficou com mais espaço aqui. Então para não acontecer isso, a gente entra mais próximo aqui da parte do meio do zíper, aí ele vai fechar mais, certo? Ah, mas se aconteceu isso, vai perder a peça? Não, gente, dá para costurar do mesmo jeito, tá? Igual eu vou fazer aqui no vídeo. Pronto. Colocamos o nosso fole. Agora vamos colocar o nosso forro. Então, para colocar o nosso forro, ó, parte certa, parte direita, ó, aqui, ó, por trás do zíper, certo? Então, eu vou fazer isso de um lado. Como o nosso canal de zíper é muito extenso, ele vai dar uma dificuldade ali para a gente fazer isso. Mas não tem problema, eu vou fazer isso do outro lado também. Ó. Então, vou pegar o outro lado ó, e vou fazer a mesma coisa. O fato de ele ser maior, gente, não vai influenciar, tá? Só vai ficar mais desconfortável para a gente colocar esse forro aqui. Ó. Aí, ó. Ajustamos o forro, levamos para a máquina e bora costurar. Pronto. Aí ele ficou assim. O que nós vamos fazer? Ó? Naturalmente, ele já praticamente desvira sozinho, certo? Aí já vai ficar com um acabamento aqui nessa parte. Agora a gente só vai fazer o quê? Pespontar dos dois lados. Pespontar de um lado e do outro. Pronto. Para quem quiser, ó, tá vendo? Ó, ficou aberto aqui. Pode fazer o quê? Passar aquela costura de segurança. Dos dois lados. Feito isso, passei minha costura de segurança. O que nós vamos fazer agora? Vamos achar o meio da nossa peça. O que a gente vai fazer? Ó? Costura com costura aqui, ó. E vou fazer um pique. Do outro lado, da mesma forma. Costura com costura, fazer um pique. E vou fazer isso na parte de cima também, ó. Certo? Na parte de cima também. Para na hora da gente fechar, a gente ver se tá batendo tudo certo. Então já fizemos o pique ali. Dos lados, para quem quiser fazer. Do outro lado também, dá para fazer, tá? Só para ter certeza que vai estar batendo de todos os lados.
a nossa peça. Porque como vai ter o pique na parte do espelho também, isso aqui facilita para a gente se localizar. Isso para quem não utiliza o quê? Os prendedores, né? Se utilizar os prendedores fica bem mais fácil. E é isso. Agora o que nós vamos fazer aqui? Eu vou aplicar o vivo no corpo da minha bolsa. Então vou trocar o calcador e a gente já coloca o vivo nesse corpo aqui para a gente poder finalizar nossa bolsa e fazer o fechamento. Já troquei o meu calcador para o calcador de vivo, então já estou com o meu vivo plástico aqui. Para quem quiser fazer sem, não tem problema, dá para fazer. Como que eu vou fazer aqui? Ó? O pique na parte de baixo, na parte do fole. Vou ajustar aqui o começo do meu vivo. Vou dar mais ou menos uns 3 centímetros e começar a costurar. Aquela partezinha que ficou a mais, porque a gente não entrou muito bem no zíper, ó, a gente já deixa pra fora, para nossa bolsa não ficar torta. Pode ir costurando, não precisa ter pressa, ó, tá ficando bonitinho. Lembrando, gente, que para quem tem máquina doméstica, dá para costurar também. A gente só indica uma agulha número 16 ou 18 e um calcador de teflon. Para quê? Para ele deslizar bem. Pode ver que o calcador de teflon com o vivo funciona muito bem. Se você utilizar o calcador de metal, aí ele vai te dar trabalho, porque ele começa a engruvinhar, aí tem que passar algum silicone, alguma coisa para poder deslizar. Aí ali no fechamento, o que eu vou fazer? Vou pegar um pedacinho de bagum, certo? Pra gente fazer aí a ligação aqui no final. Cortei justo. E a gente só faz. Aí. Une os dois. Pronto. Fecha o acabamento ali. Como tem o bagum preto, aí fica na mesma cor. Pronto. Agora sim, vamos fazer o quê? Vamos fechar o corpo da nossa bolsa, que já estão aqui, ó, certo? Aí o que nós podemos fazer? Podemos fazer o pique em cima e embaixo, e nas laterais também. Aí pode fazer o piquezinho aqui, ó, só para saber a marcação, certo? E desse outro lado aqui também. Aí feito isso, nós vamos lá, ó, encaixar na nossa peça. Para quem quiser, pode colocar os prendedores em volta de tudo para facilitar esse fechamento, certo? Então levamos para a máquina lá. Essa parte aqui, ó, fica um pouquinho mais grossa porque tem o vivo, tem a camada de nylon e o nosso forro. Pode fazer com calma, não precisa fazer com pressa. Ó, a gente vai vendo, ó, se vai batendo os piquezinhos. Bater os piquezinhos, gente, tá lindo, certo? Se você não quiser fazer assim, você pode fazer o quê? Prender tudo com os prendedores, certo? Claro, isso antes de estar na máquina, né? Aí o outro piquezinho é aqui e a gente vai prender ele todo. Ó, podem ver, ó, que já tá batendo. Então tá tudo certo. Mas prender facilita, certo? Então a gente vai ir costurando e finalizando a nossa peça. Pode ir com calma ali, ó, principalmente na curva, para a curva ficar bem legal, certo? Para ficar uma curva mesmo. Vamos costurando, ó, vai puxando, costurando, para quê? Para ele bater tudo bonitinho, gente. Para quem for fazer sem os prendedores, ó, aí sempre tem que estar dando uma olhada, ó, para ver se tá batendo. Aqui, ó, ainda tá batendo, então tá tudo certo. E vamos continuar no fechamento. Pronto, finalizamos a nossa maleta. Ficou maravilhosa. Para vocês que estão aí, vocês vão passar um viés em volta de tudo para ficar com aquele acabamento top. Pode ser o viés de TNT, que eu gosto bastante do acabamento, viés de Boneon, o que vocês preferirem. Mas passando aqui, ó, o acabamento fica top. Vou desvirar agora para vocês verem como que ficou. Para quem tiver o secador, ó, já facilita, apesar que esse aqui nem precisa, não precisa desvirar tanto assim. Basicamente é só as pontas. Mas o resultado, gente, ficou incrível. Ela é um pouquinho mais detalhada, porém vale a pena, viu? Ó. Vou ajustar aqui, ó.
Pronto. Olha só, pessoal. Ficou assim a nossa maletinha. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Quer adquirir o recorte sublimado? Então só entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou no nosso site, que vai estar aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado.